Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó doce e divino Espírito Santo, iluminai a nossa mente e o nosso coração, para que ao nos encontrar com a palavra do Senhor Jesus, nós possamos ser transformados na mente, no corpo e no espírito. Que a palavra de Deus produza em nós frutos e nos leve a ser sempre testemunhas do amor maior, o Cristo ressuscitado. Amém. Olá! Graça e paz a você e a todos os seus. A catequese deste domingo nos leva a meditar sobre a Assunção de Nossa Senhora aos céus. É aquilo que a Igreja celebra em muitos lugares no dia 15 de agosto e tantos outros lugares no domingo seguinte ao dia 15 de agosto. No nosso caso, este ano, o ano de 2020, celebramos no dia 16 de agosto. Curiosamente, aqui no Brasil sempre cai no terceiro domingo de agosto. O que é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu? É uma tradição muito antiga da Igreja, uma doutrina muito antiga da Igreja, que celebra a dormição de Nossa Senhora. Celebra a morte de Nossa Senhora. Muita gente tem essa dúvida, se Nossa Senhora morreu ou não morreu. Sim, Nossa Senhora morreu. Se o Cristo, o Filho de Deus vivo, passou e experimentou a morte, por que é que a Virgem Santíssima não experimentaria também a morte? Mas existe aí uma grande diferença, tanto em um como em outro. O Senhor ressuscitou no terceiro dia, e a festa da Assunção de Nossa Senhora nos ensina que depois de dormir para a eternidade, depois de morrer para esta vida, o corpo da bem-aventurada Virgem Maria foi elevado ao céu. Portanto, Nossa Senhora subiu ao céu, foi elevada ao céu em corpo e alma. Essa festa, durante muitos e muitos séculos, desde a era apostólica, foi celebrada como a festa da dormição de Nossa Senhora. E em 1950, no século passado, há 70 anos exatamente, o Papa Pio XII declarou a Assunção de Maria aos céus como um dogma da Igreja. O dogma é aquela verdade de fé irrefutável, que ninguém pode negar, que é inspirada e está presente na Sagrada Escritura. E a proclamação do dogma foi a seguinte: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida corpo e alma na glória celeste. O dogma é recente, tem 70 anos, mas como eu disse há pouco, isso é uma doutrina, uma tradição que é celebrada desde os primórdios da vida da Igreja. Tanto que, embora a gente não tenha registrado na Sagrada Escritura a passagem da bem-aventurada Virgem Maria desta vida para a vida eterna, nós temos outros documentos que afirmam com toda certeza e com a claridade daquilo que a Igreja crê e professa no dogma, a dormição de Nossa Senhora, a sua assunção ao céu em corpo e alma. E acho muito interessante a gente citar estes documentos, que são apócrifos, não estão presentes na Bíblia, porque não foram considerados como revelados, como inspirados por Deus, mas que trazem muito, o complemento à doutrina cristã.
Eu tenho aqui comigo, né, uma edição de uma coleção de livros apócrifos da Bíblia e também escritos pseudo-epígrafos da Sagrada Escritura. E nele tem 2 livros apócrifos que tratam da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Os Apócrifos da Assunção, livro de São João Evangelista, o Teólogo, tratado sobre a passagem da Santa Mãe de Deus. E este livro ele tem 51 capítulos, pequenos capítulos. E eu vou ler para vocês, né, o capítulo 49 e o capítulo 50, que narram a Assunção de Maria aos céus. Operado este milagre, os apóstolos levaram o féretro, ou seja, o caixão, e depositaram seu santo e venerável corpo no Getsêmani, num sepulcro novo. E eis que daquele santo sepulcro de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, desprendia um delicado perfume. E durante 3 dias consecutivos ouviram-se vozes de anjos invisíveis que davam graças a seu Filho, Cristo nosso Deus. Mas, ao término do 3º dia, deixaram de ouvir-se as vozes. Com isto ficaram cientes de que o seu corpo venerável e imaculado havia sido transportado ao paraíso. Capítulo 50. Verificado que ele havia sido transportado, vimos imediatamente Isabel, a mãe de São João Batista, e Ana, a mãe de Nossa Senhora, e Abraão, Isaaque e Jacó e Davi, que cantavam o Aleluia. E vimos também todos os coros dos santos que adoravam a venerável relíquia da Mãe do Senhor. A tradução aqui não está muito boa, né? Veneravam, né, a relíquia da Mãe do Senhor, o seu corpo. Apresentou-se-nos também um local radiante de luz, cujo resplendor não se compara a nada. E o local onde teve lugar o transporte de seu santo e venerável corpo ao paraíso estava saturado de perfume. E fez-se ouvir a melodia daqueles que cantavam hinos ao seu Filho, e era tão doce que somente às virgens é dado escutá-lo. E era tal que nunca chegava a parecer demais. O outro livro, apócrifo, se chama Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, uma narração que erroneamente foi atribuída a José de Arimateia, aquele que pediu o corpo do Senhor a Pilatos para sepultá-lo. Desconhece-se quem foi o autor verdadeiro deste texto, mas foi atribuído, né, de modo errôneo, como eu acabei de dizer, a José de Arimateia. E nos capítulos 14 e 15, né, de um total de 21 desse escrito, nós encontramos o seguinte, a narração da Assunção. Depois os apóstolos depositaram o cadáver no sepulcro com todas as honras, e puseram-se a chorar e a cantar, dado o excessivo amor e doçura que sentiam. De imediato viram-se circuncidados por uma luz celestial, e caíram prostrados, enquanto o santo cadáver era levado aos céus pelas mãos dos anjos. Então, o afortunadíssimo Tomé sentiu-se repentinamente transportado até o Monte das Oliveiras, e ao ver que o bem-aventurado corpo dirigia-se aos céus, começou a gritar dizendo: Ó Santa Mãe, Mãe bendita, Mãe imaculada, se aos teus olhos encontrei a graça, já que me é dado o privilégio de contemplar-te, alegra o teu servo, pois estás a caminho do céu. E no mesmo instante, a faixa com que os apóstolos haviam cingido o corpo santíssimo foi arremessada do alto ao bem-aventurado Tomé, que ao recebê-la entre suas mãos, beijou-a e, dando graças a Deus, retomou ao vale de Josafá. É interessante quando a gente lê esses trechos, se a gente lê todos os 2 livros apócrifos, nós vamos perceber isso mais claramente. Mas esses 2 trechos são suficientes para nós percebermos que já os apóstolos, ou seja, a primeira comunidade dos cristãos, já tinha um amor muito grande por Nossa Senhora, uma veneração muito grande por Nossa Senhora. Acreditavam e confiavam na sua intercessão, como essa prece que foi atribuída a Tomé, que eu acabei de ler. Então, li essas 2 passagens, como essa primeira parte da nossa catequese, né, para ficar bem claro que, embora seja um dogma recente da vida da Igreja,
Desde muito cedo, desde o princípio, se reza essa tradição, se acredita nessa tradição e se celebra isso. A dormição da Mãe de Deus, ou a passagem da Mãe de Deus para a eternidade, a assunção de Nossa Senhora aos céus. E aí nós nos encontramos, né, com a liturgia deste domingo. Logo na antífona da missa, nós ouvimos na antífona de entrada da missa, nós ouvimos aquele trecho que também ouvimos na primeira leitura desta solenidade. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É assim que a Igreja, é assim que a liturgia saúda hoje Nossa Senhora assunta aos céus, aplicando-lhe essas palavras do Apocalipse, que, como eu disse, também nós lemos na missa de hoje, na primeira leitura. Um grande prodígio, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça. A imagem de Maria e também, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a imagem da Igreja. Na visão profética de João, esta mulher aparece como um ser extraordinário, que está à espera de um filho, que também luta com o dragão, que é o símbolo do eterno inimigo de Deus e de nós, homens e mulheres, o diabo, aquele que divide, aquele que não quer a felicidade eterna dos filhos e filhas de Deus. A visão do Apocalipse, ela se dá assim neste quadro de luz e também de sombras. Um quadro de glória, um quadro também que traz guerra. E tudo isso faz pensar, né? E provavelmente a intenção de João era essa, faz-nos pensar na realização da promessa messiânica, né? Da promessa de Jesus contida na palavra de Deus, a ardilosa serpente que logo nos primeiros capítulos da Sagrada Escritura causou um grande estrago. Quando Deus chegou no Jardim do Éden e ali percebeu, né, confirmou, porque ele já sabia que Adão e Eva haviam desobedecido a única ordem que ele havia lhes dado, de não comer daquele fruto daquela determinada árvore. A punição foi expulsá-los do paraíso, a mulher sofreria dores de parto na hora de dar à luz, e a serpente, o Senhor disse: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça. A visão de João é a realização desta promessa, a primeira promessa messiânica, talvez, que nós encontramos na Sagrada Escritura. A inimizade que existe entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E sim, nós católicos acreditamos que tudo isso se realizou por meio de Maria, a mãe do Salvador, que é também a nossa mãe. Foi contra a Virgem Maria, porque estava carregando no seu ventre o Senhor Jesus, a descendência da mulher, foi contra ela que se atirou Satanás. E foi, né, por meio de Maria que Satanás foi definitivamente vencido, no sentido de que ela traz a luz, ela traz a este mundo o Salvador, ela traz a este mundo o vencedor. Jesus Cristo, Filho de Maria, nosso Senhor, é o vencedor. E para que nós possamos gozar plenamente da vitória dele, é necessário que, como Cristo, né, nós sustentemos a luta na qual nós estamos inseridos. Essa luta, esse duro combate, né, que nós enfrentamos contra a realidade do pecado, que continua sendo, de certa forma, a influência do inimigo em nossas vidas, nós somos sustentados pela fé que nós temos em Cristo. Nós somos sustentados pelo poder da graça de Cristo. E acreditemos, nos sustenta nessa luta também a materna proteção de Maria, que já na glória do céu não cessa de interceder por nós que lutamos sob a bandeira do seu divino Filho ressuscitado. O livro do Apocalipse diz que
né, estes venceram em virtude do sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem? Filho de Maria. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é o sangue doado pela Virgem Maria. Maria deu ao mundo o Salvador. Por meio dela, portanto, veio a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, como nós ouvíamos também na primeira leitura da missa de hoje. E assim aconteceu porque tal foi a vontade daquele que estabeleceu que tudo nos viesse por meio de Maria. Pensemos, se ela não tivesse dito sim naquele dia, talvez a história da salvação tivesse tomado um outro rumo, ou até mesmo não teria se concretizado, né, conforme os desígnios de Deus, o Pai. A visão do Apocalipse mostra o filho da mulher que é arrebatado para junto de Deus e para o seu trono. É uma alusão à ascensão de Cristo aos céus. Ao mesmo tempo, essa visão nos apresentou a mulher em fuga para o lugar preparado por Deus. Figura da Assunção de Maria que nós celebramos hoje, a glória do Eterno Pai. É Maria a primeira a participar, né, plenamente da sorte de seu divino Filho. E ligada a ela como mãe e companheira generosa, que cooperou de modo singular com a obra do Salvador. Maria participa assim da sua glória, da glória de Jesus Cristo, assunta ao céu em corpo e alma. Esta leitura do Apocalipse também nos traz a imagem da igreja. A igreja que foge para o lugar preparado por Deus, esta terra, a anunciar ao mundo a presença do Cristo, a mensagem do Cristo, a sua salvação. A segunda leitura da missa de hoje, ela completa o conceito expresso na primeira leitura, um dos conceitos expressos na primeira leitura. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 20 a 26. Ele fala para nós de Cristo como a primícia dos ressuscitados, ou seja, como o primeiro dos ressuscitados. E vale a pena a gente tomar a leitura que nós ouvimos neste domingo na íntegra, uma vez mais. Nos diz assim São Paulo: irmãos, na realidade Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, como primeiro. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Muito bem. Cristo é a primícia dos ressuscitados, o primeiro que ressuscitou. São Paulo fala disso e conclui que um dia todos nós que cremos em Cristo, que somos de Cristo, vamos fazer parte da sua glorificação. Todavia, com uma gradação, né, com uma ordem. Primeiro o Cristo, como primícias, como o primeiro. Depois, aqueles que foram de Cristo. E entre os que foram de Cristo, entre aqueles que pertencem a Cristo, sem dúvida alguma, o primeiro lugar cabe a Nossa Senhora, que sempre foi dele, porque jamais, diferente de eu e de você, que estamos aqui, e da humanidade inteira, foi manchada pelo pecado. Maria,
Nossa Senhora, é a única criatura em quem nunca foi ofuscada a imagem de Deus. E é por isso que ela é a Imaculada Conceição, a obra intacta da Santíssima Trindade. Nela, na Virgem escolhida para ser a mãe do Salvador, aquela que foi capaz de realizar o que a primeira mãe da humanidade, Eva, não foi capaz de realizar, puseram as suas complacências, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dela, da Virgem Maria, sempre receberam total resposta de amor. No Evangelho do dia, em que narra pra gente a visita de Maria à sua parenta Santa Isabel e o seu Magnífica, ecoa a resposta de Maria ao amor de Deus. Essa resposta da qual a gente acabou de falar. Onde é que está presente essa resposta? Quer seja nas palavras de Isabel, a exaltar a grande fé com que aderiu Nossa Senhora, sem hesitação ao querer divino. Maria era uma jovem, como tantas outras jovens da sua época, que certamente tinha muitos planos à frente a realizar, quando naquela tarde a visita de Deus através do anjo muda tudo, toda a sua perspectiva. Aquele sim muda definitivamente a vida de Nossa Senhora. E ela disse sim sem hesitar à vontade divina. Aqui está, a grande resposta do amor de Maria para com Deus. E também nós vemos essa resposta de Maria ao amor de Deus nas suas palavras, diante daquele encontro com a sua parenta. Maria prorrompe num cântico altamente inspirado na Sagrada Escritura o louvor ao Altíssimo Deus pelas grandes coisas nela realizadas. Seu nome é santo. Sua misericórdia se estende aos que o temem. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Alcancei graça ao olhar do Senhor, ao seu favor. Todas as coisas nela realizadas são louvadas e engrandecidas por Maria, ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Quando a gente olha o Magnífica, a gente percebe que ela não tem, Nossa Senhora, ela não tem um olhar sobre si, a não ser para realçar a sua pequenez. Ela eleva-se imediatamente a Deus para engrandecer-lhe, para agradecer-lhe a bondade e a misericórdia, a obra e o poder em favor daqueles mais pequenos, dos humildes e dos pobres. Derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes. Destronou os poderosos de seus tronos, de bens saciou os famintos. E entre os humildes, entre os pobres, entre os pequenos, é onde Nossa Senhora quer se incluir, porque ela é extremamente simples, silenciosa, discreta. Talvez por isso os evangelhos não tenham registrado tanto a presença de Maria. Poucas passagens para realçar, para ressaltar a sua simplicidade, a sua pequenez, a sua humildade. Maria soube responder ao imenso amor de Deus, que a escolheu entre todas as mulheres da terra para ser a mãe do seu divino Filho. A resposta de amor que Maria dá ao Senhor é a mesmíssima resposta que ela deu também ao anjo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para Maria ser escrava, para Maria ser serva do Senhor, significa estar totalmente aberta, significa estar totalmente disponível para Deus. Deus pode fazer dela aquilo que Ele quiser. E de fato Jesus havia dito, e eu mencionava na homilia da vigília, desta festa, dessa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que provavelmente Jesus, não é difícil da gente imaginar isso, quando ele falou, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática.
não é difícil da gente imaginar que ele falou isso inspirado ou até mesmo pensando em sua mãe, porque para ela ser serva significa estar totalmente aberta, totalmente disponível para Deus. Deus, faça de mim o que o Senhor quiser, o que a tua palavra prover, disse Maria naquele dia. E Deus, após associá-la ao mistério do seu Filho, na encarnação, também na paixão e morte de seu Filho, um dia a exaltou, a associou também à ressurreição do seu Filho. Se realiza em Maria, de modo definitivo, na glória eterna, as palavras do seu cântico. Ele, o Senhor, derrubou os poderosos do seu trono e elevou os humildes. Eis aqui, diante dos nossos olhos, a humilde escrava do Senhor, que foi recebida na glória em seu corpo e alma, para que mais plenamente se conformasse com o Filho, Senhor dos Senhores. Em Nossa Senhora da Assunção, todos nós cristãos, toda a cristandade, nós temos uma poderosa advogada e um magnífico modelo. Dela, nós aprendemos a reconhecer humildemente também a nossa própria pequenez. Com Maria, nós aprendemos a nos oferecer a Deus com uma plena disponibilidade à sua eterna e divina vontade. Com Maria, nós aprendemos a crer com uma firme fé no seu amor misericordioso e onipotente. Com Maria, nós aprendemos e encontramos o caminho mais certo para chegar ao Senhor Jesus. Bossuet, um autor, falando e refletindo sobre a Assunção da Virgem, a Assunção de Nossa Senhora, coloca o amor de Nossa Senhora em poesia. Ele fala assim: ó amor de Maria, ó incêndio de amor da Virgem, sois ardentíssimo, vastíssimo, não vos pode conter um corpo mortal. Excessivo vivo é vosso ardor, e não se pode ocultar sob esta pobre cinza. Ide, brilhai na eternidade. Ide, ardei, inflamai-vos diante do trono de Deus. Consumi-vos, multiplicai-vos no seio deste Deus, um único capaz de vos conter. Não seria justo, e também não é do feitio de Deus, depois de ter escolhido-a, depois de ter permitido que ela desse a luz ao seu filho, simplesmente colocar Maria de lado. Maria tem um lugar de destaque na história da nossa salvação. E hoje nós celebramos a glória daquela que mereceu ser a mãe do Salvador, a glória daquela pela qual nos chegou o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Termino a nossa catequese citando ainda em forma de oração o trechinho, o último versículo que nós encontramos no livro apócrifo, aquele atribuído erroneamente a José de Arimateia, a passagem da bem-aventurada Virgem Maria. As palavras do autor servem também para a nossa oração. Roguemos insistentemente àquela cuja assunção é hoje venerada e honrada por todo o mundo, que se lembre de nós nos céus, diante de seu piedosíssimo Filho, a quem são devidos louvores e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa oração nesse dia é essa: que Nossa Senhora se lembre de nós, na presença do ressuscitado na eternidade, que ela interceda por nós, que ela nos ensine o caminho para chegar até Jesus e que ela nos ajude, sobretudo, a dar uma resposta generosa e total ao amor daquele que nos amou primeiro e nos colocou neste lugar de honra e distinção, que é o lugar dos filhos e filhas de Deus. A cheia de graça interceda por nós, a cheia de graça nos ajude a construir desde já a morada que já está preparada para nós no céu, mas que nós também estamos ajudando a acabar, a construir com o nosso trabalho e o nosso testemunho nessa terra. Não tenhamos medo de amar Nossa Senhora, nem de falar dela, nem do seu amor,
Não tenhamos medo de nos aproximar dela, porque cada vez que nos aproximamos de Maria, ela nos leva ao lugar mais certeiro e sagrado do mundo, o coração do seu Filho e nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja contigo, que Nossa Senhora interceda sempre pela tua vida, pela tua família. Que o sangue precioso daquele que nasceu da Virgem Maria continue a te cobrir, você e sua família, a te livrar de todos os males e adversidades. Amém. Até a próxima catequese, se Deus quiser.